Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com mais uma sessão do Expondo as Escrituras. Queremos já de antemão agradecer a sua audiência, você que nos acompanha e que participa conosco desta série de exposições na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós queremos orar nesse instante, pedindo que o nosso Deus esteja conosco durante os momentos que estaremos juntos, virtualmente, pedindo que sua graça esteja sobre nós. Oremos. Pai querido, te damos graças porque pudemos estar juntos mais uma vez, através da tecnologia que o Senhor permitiu que nós descobríssemos e usássemos, e pedimos então, pedimos que para esse momento, Teu Espírito Santo nos assista, nos acompanhe. Eu oro por todo aquele que nos segue nesse instante, Senhor, na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, onde estiver. Que Tua graça esteja com essa vida querida. Que o Senhor proteja, abençoe e livre do mal. Especialmente que o Senhor traga tranquilidade diante da perplexidade e das incertezas do futuro. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos fortaleça. Oramos pela nossa pátria, pelos poderes constituídos, pelo presidente, pelos ministros de Estado, pelos governadores, pelos prefeitos, todos os que estão em autoridade, para que possam, no meio dessa grave crise, conduzir a nação brasileira pelos caminhos corretos, pelos caminhos que promovam o bem-estar de todos. Oramos também pela Tua igreja, que tem sofrido no meio de tudo isso. Oramos pelos pastores que lutam para pastorear o seu rebanho. Nós oramos a Deus para que a Tua igreja permaneça firme, que ela persevere e que saia purificada, fortalecida, transformada no final de tudo isso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos à exposição final da primeira carta de Paulo a Timóteo, que são os versículos 17 a 21 do capítulo 6, que eu queria ler agora com você. Por gentileza, onde você estiver, se puder, abrir sua Bíblia. Nós vamos fazendo, como sempre, uma exposição verso a verso. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do verso 17 ao verso 21. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queira nosso Deus nos guiar, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, que sejamos instruídos nessa noite e confortados. Como eu disse, nós chegamos ao final da primeira carta de Paulo a Timóteo, depois de um período de exposições sistemáticas e sequenciais. A partir da próxima segunda-feira, com a graça de Deus, iniciaremos uma série de mensagens no livro do profeta Abacuque. É um livro que foi escrito em meio a uma crise e que narra a jornada de fé do profeta Abacuque, as suas dúvidas e os seus questionamentos, o que, sem dúvida, representa a situação de muitos de nós, e o livro, portanto, é bastante atual e ele vai ser bem relevante para nós. Então, já se prepare aí para, a partir da próxima segunda-feira, nos acompanhar na exposição do profeta Abacuque. Hoje nós veremos, nessa passagem que nós acabamos de ler, as instruções que Paulo dá a Timóteo concernente a mais um grupo que havia na igreja de Éfeso. Você se lembra que desde o capítulo 5, o apóstolo Paulo vem dando orientações exatas a Timóteo sobre como lidar com alguns grupos representados na igreja. Os idosos, as idosas, os moços, as moças, as viúvas mais velhas, as viúvas mais novas, os presbíteros, diáconos. Na última mensagem nós vimos sobre os cristãos que eram escravos e agora ele fala a respeito dos ricos. Eu quero começar dizendo que não há nada na Bíblia que veja o ser rico como pecado.
problema não é o pecado, o problema não é a riqueza. Há muitos homens de Deus na Bíblia que eram ricos. Abraão era próspero, era muito rico. Depois, José, também é um exemplo de pessoa extremamente próspera e rica. Os reis de Israel, os reis tementes a Deus, como Davi, Salomão, Ezequias e tantos outros, que eram extremamente ricos e poderosos. Não há nada na Bíblia contra a riqueza em si. O que a Bíblia de fato condena é o amor ao dinheiro, o apego às riquezas e a avareza e a insensibilidade para com os pobres e para com os necessitados, conforme nós vimos na mensagem anterior. A Bíblia nos ensina de muitas maneiras essa verdade. Quero só destacar as parábolas, 3 parábolas conhecidas do Senhor Jesus, aliás, 2 delas, aquela do jovem rico, um jovem que era apegado às suas propriedades, aos seus bens, e que não estava disposto a renunciá-los por amor a Deus, e a parábola do rico insensato, aquele homem que tinha tanta riqueza que não sabia mais onde colocar, resolveu derrubar tudo, construir armazéns maiores, e Deus lhe disse: você vai morrer nessa noite, o que você tem preparado para quem será? E nesse contexto Jesus faz aquela declaração que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. É claro que Jesus aqui estava se referindo ao rico que faz das riquezas o seu Deus, que tem no seu coração como prioridade servir aos seus bens e às suas propriedades e que confia neles e não em Deus. Vamos recordar um pouco de como era ser rico no mundo da época do apóstolo Paulo. A cidade de Éfeso, onde estava Timóteo, era uma cidade muito rica e muito abastada. Era uma cidade portuária, o comércio era muito forte e lá havia muitas pessoas ricas e poderosas. Éfeso era uma das capitais mais importantes das províncias do Império Romano. Os ricos eram geralmente pessoas da nobreza, que tinham herdado a fortuna dos seus pais. Outros, porém, haviam enriquecido através do seu trabalho, como comerciantes, transporte marítimo e muitas outras atividades que os levaram a adquirir considerável fortuna. Havia também políticos, havia dono de terras, havia donos de escravos, criadores de gado, comerciantes, e as riquezas geralmente consistiam em roupas, moedas, terras, escravos, gado, grãos que eram armazenados, guardados em armazéns. E não poucos desses ricos se converteram a Cristo através da pregação do apóstolo Paulo em Éfeso. Vocês se recordam do relato no livro de Atos, de quando Paulo chegou em Éfeso, ele começou a pregar o Evangelho, e muita gente se converteu, e diz lá o texto que os praticantes de feitiçaria ou das artes mágicas, eles queimaram em praça pública livros que valiam uma pequena fortuna, caríssimos aqueles livros. Ora, pouca gente poderia adquirir livros daquela qualidade no primeiro século. Livros era um luxo que só os ricos podiam ter. Então, o fato de que muitos dos convertidos em Éfeso eram pessoas que queimaram em praça pública seus livros de feitiçaria já era uma indicação de que muitos deles eram da classe mais alta da sociedade, pessoas abastadas, pessoas influentes, pessoas ricas, e que se converteram com a pregação do apóstolo Paulo. Embora fossem minoria, havia muita gente rica nas igrejas cristãs do primeiro século. E é por esse motivo que vários autores do Novo Testamento dedicam parte dos seus escritos exatamente a orientar essas pessoas sobre como elas deveriam viver e como elas deveriam usar os seus recursos e os cuidados que elas deveriam ter. Aqui o apóstolo Paulo coloca várias exortações que Timóteo deveria fazer aos crentes ricos da cidade de Éfeso, que frequentavam as casas-igrejas e que estavam debaixo da supervisão de Timóteo, como Paulo havia solicitado. Talvez seja bom também aqui já antecipar que naquele tempo não tinha classe média. Ou você era rico ou você era pobre, não havia nada no meio. Nós vivemos hoje numa outra situação, com o surgimento da classe média. Muito do que é dito aqui na Bíblia sobre ricos se aplica àqueles que são da classe média. Qualquer pessoa que tenha bens, qualquer pessoa que tenha salário tranquilo, qualquer pessoa que está relativamente confortável com relação às finanças, é uma pessoa que poderia ser qualificada ou encaixada aqui no público-alvo do apóstolo Paulo.
De qualquer maneira, ainda que você não se veja assim, as orientações que o apóstolo Paulo traz aqui, elas são aplicadas para os cristãos em geral, porque elas falam do nosso relacionamento, do nosso trato com os bens materiais. E eu creio que isso é alguma coisa que todos nós fazemos, né? Ou tendo muito ou pouco, nós temos que tratar ou lidar com as riquezas aqui desse mundo, tendo muito delas ou pouco delas. Vejamos então essas exortações que Timóteo deveria fazer aos ricos de Éfeso. Ele começa aqui dizendo, no verso 17, que exorta os ricos do presente século. Uma exortação aqui é um comando, na verdade, é uma ordem dada com autoridade e que esperava ser obedecida. E as exortações que Paulo vai dar a Timóteo para fazer aos ricos aqui, elas são exatamente o oposto daquilo que os falsos mestres estavam fazendo, conforme vimos no estudo anterior, quando Paulo denuncia a ganância dos falsos mestres, pensando que o evangelho era fonte de lucro. Ao contrário, agora o apóstolo Paulo orienta Timóteo para que direcione os ricos do presente século a não pensarem em si mesmos, mas a pensar nos outros. Nós vamos ver aqui 5 ou 6 exortações do apóstolo Paulo com relação aos ricos. A primeira delas é que eles deveriam lembrar que suas riquezas pertencem apenas a esse mundo. Veja como começa o verso 17. Exorta aos ricos do presente século. Ricos do presente século significa aqueles que têm riquezas nesse mundo, porque a expressão presente século no Novo Testamento corresponde ao período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda, o seu retorno em glória. Nós estamos vivendo esse período que é chamado de o presente século. Quando Paulo diz, Timóteo, diz aos ricos do presente século, ele está se referindo aos cristãos que eram ricos e que tinham bens materiais, de que esses bens materiais, eles pertencem ao presente século, que vai findar e com ele toda a sua glória e toda a sua riqueza, e que nada aqueles ricos poderiam levar para a era vindoura, para a vida eterna. Essa é a primeira exortação, para que os ricos lembrem que suas riquezas são daqui desse mundo, que eles nada trouxeram para esse mundo e também nada levarão desse mundo. Segunda exortação, ainda no verso 17, tem a ver com 2 tentações que são mais comuns, que são as tentações mais comuns entre as pessoas que têm posses e bens materiais. Está aí no verso 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. As 2 tentações mais comuns para quem tem dinheiro é exatamente do orgulho e de confiar no seu dinheiro. Orgulho aqui, no início, aliás, na passagem, não sejam orgulhosos, significa arrogância, prepotência, é aquela atitude de quem trata os outros com soberba, humilhando, desprezando os que têm menos, e que era um pecado muito comum entre as pessoas que tinham posses naquela época e que era visto com naturalidade. Se esperava que uma pessoa rica, ela fosse soberba, que ela fosse arrogante, que ela fosse altiva, que ela olhasse de banda, assim, para os humildes, para os seus servos e as outras pessoas que não tinham a mesma quantidade que eles. Mas isso não cabe para o cristão. Isso não cabe na pessoa que crê no Senhor Jesus e é servo de Deus. Exorta aos ricos, Timóteo, os ricos do presente século, a que não sejam orgulhosos, não sejam arrogantes, não sejam soberbos, porque eles têm mais e os outros têm menos. A segunda tentação, depois da soberba, é colocar confiança nas riquezas, como está aqui no verso 17. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não colocar esperança na sua riqueza significa não confiar nelas com relação ao futuro. Essa é a tentação de quem tem dinheiro, de quem tem recursos materiais. É se garantir para o futuro confiando nessas riquezas. O pensamento é esse. Eu tenho o suficiente até a minha velhice e até eu morrer. Eu não serei abalado por problema nenhum, jamais terei dificuldade, porque eu tenho dinheiro para resolver todos os meus problemas. E assim, de uma maneira muito sutil, o crente rico acaba depositando a esperança do futuro na riqueza. E Paulo aqui, ele chama a riqueza de a instabilidade da riqueza. A instabilidade da riqueza
para lembrar a futilidade de nós colocarmos a esperança do futuro nas riquezas. Por quê? Porque elas são instáveis. Não há nada mais instável do que a riqueza. Hoje você tem, amanhã você não tem. Na época de Paulo, isso ainda era muito mais provável, porque muita gente, a riqueza de muita gente estava baseada na agricultura ou na pecuária. E havia pestes, havia inundações, tempestades, havia secas, havia pragas que poderiam, de um único golpe, acabar com todos os bens de uma pessoa. Então a pessoa ia dormir rica e amanhecia absolutamente pobre, sem nada. Quem não lembra aqui daquela época, quando o ex-presidente Collor resolveu tentar solucionar os problemas do Brasil, arrestando os bens que a população tinha na poupança. Muita gente que tinha milhões na poupança acordou no dia seguinte sem ter nada, foi tudo confiscado. Conheço histórias e mais histórias, inclusive próximas de mim, de gente que tinha depositado na poupança o dinheiro para comprar uma casa que seria garantia para a sua velhice. E no dia seguinte ela não tinha absolutamente mais nada. Hoje nós temos, amanhã não temos, por alguma má negociação, por alguma coisa externa, por algum fator, de repente uma enfermidade mortal que consome todos os bens que o indivíduo tem e finalmente ele se vê absolutamente sem nada. Então, Paulo está dizendo aqui a Timóteo, lembra aos ricos do presente século, de que eles não coloquem a confiança do futuro nas riquezas, porque as riquezas são instáveis. Você tem hoje e você não tem amanhã. Em contraste, e aqui vem a terceira exortação do apóstolo Paulo, os ricos deveriam colocar a sua confiança em Deus, como diz aí o verso 17, final do verso 17, mas confia em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Em contraste com as riquezas que são instáveis, o nosso Deus é uma rocha eterna. Nós podemos confiar nele constantemente, o tempo todo. Ele diz três coisas aqui a respeito de Deus. Primeiro, que Deus tudo nos proporciona, ou seja, tudo aquilo de que nós precisamos para viver nesse mundo, provém do nosso Deus, que cuida de nós e que vai prover todas as nossas necessidades. Segunda coisa que ele diz aqui é que Deus faz isso ricamente, isto é, generosamente. Deus tem prazer em dar, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, inclusive materialmente também. E terceiro, Deus faz isso para o nosso aprazimento, final do verso 17, ou seja, para a nossa satisfação, para o nosso prazer. Aqui Paulo está indiretamente refutando o ensino dos falsos mestres em Éfeso, que diziam que para nós chegarmos a Deus nós temos que renunciar ou abrir mão das coisas boas que Deus criou, alimentos que Deus criou, o casamento e uma série de outras coisas. Isso se chama ascetismo e fazia parte do falso ensino dos mestres lá em Éfeso e que Timóteo deveria tratar. Paulo diz que Deus tudo nos dá generosamente, ricamente e para o nosso aprazimento. Deus tem prazer em nos fazer felizes com bênçãos materiais. Ele dá coisas boas, Ele gosta de nos ver satisfeitos e felizes. Portanto, e esse é o argumento então, não confie o seu futuro nas riquezas que são instáveis, mas confie no Deus que tudo dá com generosidade e que faz isso para que nós sejamos felizes. A quarta exortação que nós lemos aqui na passagem para os ricos de Éfeso é que eles deveriam usar suas riquezas da forma correta. Vamos ver o verso 18, perceba que são 4 coisas. Que eles pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, que sejam generosos em dar e prontos a repartir. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, que eles pratiquem o bem, que eles usem os seus recursos financeiros, que eles usem a sua influência, que eles usem a sua posição para fazer o bem aos outros. Em vez de usar as suas riquezas para o seu próprio benefício, para o seu luxo, gastando e vivendo uma vida luxuosa como aquele rico, na história do rico e Lázaro, diz lá o texto que todos os dias ele se regalava esplendidamente, com banquetes e comidas caras e diversas, enquanto que o pobre Lázaro estava ali
ao pé da sua mesa, esperando comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Ao contrário, os ricos devem praticar o bem, usando suas riquezas para abençoar outras pessoas. Segundo, eles devem ser ricos de boas obras. Que são boas obras? São ações que ajudam os outros. E eles devem fazer isso, diz aqui, ricos de boas obras, quer dizer, eles façam isso generosamente, muitas vezes, abundantemente, para muitas pessoas, acumulando para si, não tanto as riquezas, mas aquelas boas ações que agradam a Deus. Sejam ricos de boas obras. Terceiro, que sejam generosos em dar, ou seja, não dar assim com a mão fechada, né? Não dar assim com tristeza porque está se separando do dinheiro, mas dar com alegria, dar generosamente, abundantemente, ser generosos nisso, liberais, abertos, pródigos, e em quarto lugar, que estejam prontos a repartir, final do verso 18, prontos a repartir, compartilhar os seus bens com aqueles que estão passando por dificuldades, os necessitados, aflitos, e com a própria obra de Deus que precisa de recursos para caminhar aqui nesse mundo. Então, essa é a quarta exortação que Paulo orienta Timóteo a fazer com os ricos de Éfeso, que usem as suas riquezas da forma correta, praticando bem, sendo rico em boas obras, sendo generosos e sempre prontos a repartir. A quinta exortação está aí no verso 19, que Paulo diz assim, que exorta os ricos do presente século, verso 17, a que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa quinta exortação é para que os ricos pensem na vida eterna como sendo o maior bem de todos. Vou tentar resumir o que Paulo diz aqui no verso 19 da seguinte maneira: quando o presente século terminar, a época que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus virá em glória para estabelecer o novo mundo, que nós chamamos também de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E será então que nós experimentaremos a vida verdadeira, a vida eterna, na sua plenitude, embora nós já tenhamos aqui nesse mundo a vida eterna em princípio, mas ainda não completamente. Somente quando Cristo vier, nós viveremos a plenitude da vida eterna. Enquanto a vida eterna na sua plenitude não chega, com a vinda do Senhor Jesus, nós devemos ajuntar tesouros aqui nesse mundo, mas não tesouros materiais, mas através de boas ações, através da generosidade, através do dar e do compartilhar, como Paulo acabou de fazer. E fazendo isso, nós estaremos lançando um sólido fundamento para o futuro, como Paulo diz no verso 19, para que nós nos apoderemos da vida eterna. Vamos ler o versículo outra vez, à luz dessa explicação. Exorta os ricos, verso 17, agora 19, que acumulem para si mesmos tesouros. O tesouro aqui que devem acumular para si mesmo não é o tesouro material, mas as boas obras, as boas ações. Sólido fundamento para o futuro, em contraste com a instabilidade das riquezas aqui. Em contraste com elas, as boas ações, a generosidade que a gente faz com o dinheiro que a gente tem, elas são um sólido fundamento para o futuro, representa a base sólida pela qual nós haveremos de desfrutar plenamente a vida eterna. E, final do verso 19, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Deus já nos deu a vida eterna graciosamente em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo, pela fé, nós somos salvos, nós somos perdoados e nós já temos a vida eterna. Contudo, aqui no presente século, nós não experimentamos essa vida em plenitude. Através da santificação, através do amor ao próximo, através do compartilhar e das boas obras, nós nos preparamos lançando um sólido fundamento para experimentarmos a plenitude da vida eterna no novo céu e nova terra em que habita a justiça. Essa passagem aqui não está ensinando salvação por obras. Ela está ensinando que aquele que é crente verdadeiro no Senhor Jesus, se ele é rico nesse mundo, se ele tem bens, ele vai ser generoso, ele vai ajudar o seu próximo e dessa forma ele vai plenamente se apossar da vida eterna. Que palavra abençoada essa do apóstolo Paulo. Era isso que Timóteo deveria exortar
os ricos da igreja de Éfeso a fazer, isso é, ordenar, encorajar com toda a autoridade. Mas vamos agora para a parte finalíssima da carta aos Efésios, onde Paulo traz 3 conselhos finais a seu filho na fé, Timóteo. Lembremos que Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso para colocar as coisas em ordem lá na igreja. A igreja que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo poucos anos antes. E era preciso organizar a liderança, eleger presbíteros, combater falsos mestres e orientar grupos na igreja, conforme já mencionei. E Paulo, ao longo da carta, vem dando muitas orientações, exortações ao jovem discípulo, filho na fé, Timóteo. E agora ele conclui, meio que faz um resumo aqui no verso 20 e 21, da principal tarefa da qual ele encarregou Timóteo em Éfeso, que era combater os falsos mestres. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. A primeira exortação, o conselho que Paulo dá a Timóteo aqui, é que ele guarde o que lhe foi confiado. Início do verso 20. Essa expressão, guardar o que é confiado, é tirado do uso comercial e se refere a um depósito que nós fazemos num banco. Quando nós vamos num banco e levamos dinheiro nosso, recurso nosso, e fazemos um depósito ali na nossa conta, nós estamos confiando ao banco aquilo que nos pertence. Não pertence ao banco, pertence a nós. O banco está recebendo como depósito e nós esperamos, então, que ele guarde aquele depósito com segurança. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo. O que foi confiado a Timóteo? O que foi confiado a Timóteo foi o Evangelho de Cristo, a doutrina apostólica e aquela missão de pastorear a igreja de Éfeso. Particularmente, Timóteo deveria receber aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, que é a tradição apostólica, baseada nas palavras de Jesus, guardar exatamente como ele havia recebido e transmitir a outros. O alvo dele era guardar, não inventar. Timóteo não era o autor do Evangelho, ele era um receptor do Evangelho. Sua tarefa era guardar e não adicionar. Ele não poderia adicionar nada ao Evangelho que ele recebeu, mas também não podia diminuir, devia pregar toda a verdade. Não podia mutilar, escolher partes do Evangelho, mas pregar todo o conselho de Deus. Não podia torcer o significado das doutrinas centrais da palavra de Deus. Essa é a primeira orientação, conselho que Paulo dá aqui a Timóteo e que resume o que ele vem dizendo até agora. Timóteo, você está em Éfeso para administrar a vida da igreja. Então, guarde o depósito que lhe foi confiado. Lembre, você não é o autor do Evangelho, você recebe o Evangelho. Sua função é transmitir o Evangelho fielmente aos membros da igreja de Éfeso, sem adicionar, sem diminuir, sem mutilar, sem torcer, sem perverter, sem criar, sem inventar absolutamente nada, mas o puro Evangelho conforme você recebeu. Era assim que Timóteo seria um bom ministro de Jesus Cristo, era assim que ele desempenharia de maneira fiel a tarefa que lhe havia sido dada. O segundo conselho, ainda no verso 20, Paulo diz assim: evita os falatórios inúteis e profanos, que é uma referência aqui à conversa dos falsos mestres, que falavam de lendas, falavam de genealogias, falavam de mitos, apelavam para a literatura apócrifa, era uma conversa sem fim que não levava absolutamente a nada. Paulo diz assim: evita esses falatórios inúteis. Ele já tinha dado esse conselho a Timóteo várias vezes aqui no decorrer da carta, e agora ele reforça, dizendo: não dá atenção, não dá espaço para os falsos mestres falarem essas bobagens que eles estão falando aí, mas foca no Evangelho que você recebeu, naquilo que foi depositado em confiança a você como ministro de Cristo. A terceira exortação, final do verso 20, verso 21, ele diz: evita as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. Aqui, quando Paulo fala, evita as contradições do saber, a palavra saber é a palavra gnose. E ela foi traduzida nas versões mais antigas, como, por exemplo, a Revista e Corrigida, como ciência. E evita as contradições da ciência.
E aí muitas pessoas pensavam que se referia à ciência moderna e que você não podia estar ouvindo a ciência moderna porque seria uma contradição para a fé. Nós não temos problema nenhum com a ciência, nosso problema é o cientificismo, é a cosmovisão naturalista e materialista que domina a ciência moderna. A nossa dificuldade é com isso, não com a ciência em si. Mas não é de ciência desse tipo que Paulo está falando aqui. Lembra que uma das coisas que os falsos mestres ensinavam no Novo Testamento era a salvação através de um conhecimento secreto. Falavam de uma hierarquia de anjos, falavam de seres entre nós e Deus, íons, que seriam mediadores entre nós e Deus, e do conhecimento disso como sendo condição para salvar. Isso é que era a gnose, e que deu origem a um movimento chamado gnosticismo, que se consolida no século II, embora ali no século I a gente já tenha o gnosticismo na sua forma incipiente, na sua forma inicial, e as ideias estavam ali presentes em Éfeso. Lembra que ali era um grande centro de ocultismo. Então, essa ciência aqui é esse conhecimento gnóstico que é combatido não somente nessa carta, mas em várias outras do Novo Testamento. Paulo diz que Timóteo deveria evitar as contradições do gnosticismo, talvez a palavra contradição, antítese no grego, talvez se refira ao fato de que os gnósticos trabalhavam também com o dualismo grego, aquele dualismo entre espírito e matéria, né, fazendo uma contradição entre as duas coisas, que afinal os levavam a negar a encarnação de Cristo, a ressurreição de Cristo e por aí vai. As contradições da gnose, evita isso. É chamada de gnose falsamente, porque não é conhecimento nenhum, não é conhecimento verdadeiro. O verdadeiro conhecimento é de Deus, é aquele depósito que você recebeu e que você tem que preservar. E ele diz assim, alguns, estou agora no verso 21, pois alguns professando essa gnose, ou seja, professando ou declarando ter esse conhecimento, se afastaram do verdadeiro conhecimento, eles se desviaram da fé. E se refere a alguns que ele chama por nome aqui na carta, né? Como nós já vimos, por exemplo, capítulo 1, verso 20, Himeneu e Alexandre, que Paulo tinha entregue a Satanás para que eles não mais blasfemassem. Essa é a exortação final, então. São 3, né? Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. 2, evita o falatório inútil dos falsos mestres. 3, evita as contradições ou ensino gnóstico, porque muitos, professando ter esse conhecimento secreto, se afastaram do caminho da verdade. A carta termina no verso 21 com a bênção que Paulo dá ali. A graça seja convosco. Embora a carta tenha sido escrita para Timóteo, você vê que por essa expressão do final, a graça seja convosco, Paulo estava na expectativa de que ela fosse lida na igreja. Portanto, aqui ele abençoa a igreja, aqueles que haveriam de ouvir. Qual o propósito de Paulo de que essa carta que ele escreveu para Timóteo fosse lida perante a igreja? É porque a carta visava autorizar Timóteo. A carta visava dizer aos membros da igreja de Éfeso, Timóteo é aquele que eu constituí como meu representante, enquanto eu estou ausente, não posso estar presente agora, mas ele está encarregado de administrar as coisas da igreja. Vocês devem ouvi-lo, vocês devem segui-lo. Esse era o propósito, entre outros, da carta de Paulo a Timóteo. Eu termino com algumas aplicações práticas, e em primeiro lugar eu quero falar para você que está me acompanhando e que é meu colega de ministério, que é pastor. Querido pastor, 2 palavras. Primeiro, não tenha receio de admoestar os ricos da sua igreja. Essa é uma tentação muito grande para os pastores. Esse é um desafio muito grande para eles, quando um dos ricos da sua igreja cai em pecado, ou se tornam repreensíveis, ou quando os filhos da família mais rica da igreja começam a fazer besteira, começam a praticar imoralidade, ter uma vida irregular. Alguns pastores se sentem intimidados, eles têm receio de exortar os ricos do presente século, de que ao fazer isso, esses ricos vão sair da igreja, vão parar de contribuir, o que vai afetar diretamente o sustento do pastor, uma vez que ele vive das ofertas da igreja. Pastor, não tenha receio, não troque a sua vocação, o depósito que lhe foi confiado, depositando a sua confiança no futuro nas riquezas.
Deus haverá de suprir e guardar o pastor fiel. Se tiver que exortar um homem poderoso, uma mulher rica e influente na sua igreja, que se tornou repreensível e que precisa ser corrigida, faça isso. Faça com fidelidade como você faria a qualquer membro da igreja. Não tema fazer isso. Siga o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Exorta os ricos do presente século. Não importa se são ricos, influentes, políticos, poderosos, se a família deles é grande na igreja. Nós não devemos temer isso. Como pastores de Cristo Jesus, nós devemos ser fiéis na nossa ministração. Segunda palavra ainda, pastor, guarde o que você recebeu. Você recebeu o Evangelho de Jesus Cristo. Você recebeu o ensino apostólico, conforme está aqui registrado nas Sagradas Escrituras. Portanto, não adultere, não diminua, não aumente, não perverta, não mutile, mas ensine com fidelidade a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. Você não é o originador do Evangelho, você é apenas um receptor. Você é alguém a quem o Evangelho foi confiado para transmitir com fidelidade a outras pessoas. É isso que Deus espera de você. Agora, uma palavra àqueles irmãos que são ricos. No Brasil, essa classificação inclui quem ganha a partir de mais de 15 mil reais, foi a pesquisa que eu fiz recentemente. O padrão internacional é muito maior. Então, por esse padrão aqui, os ricos seriam 2% da população brasileira, né? 2 ou 3% da população brasileira. Por isso que eu disse que o que está aqui não é somente para essa categoria de pessoas, isso aqui é classe alta, mas para a classe média que não havia na época do apóstolo Paulo e que ganha um pouco menos, que ganha menos do que isso aqui, e que é bem maior do que os ricos. A minha palavra para você é a seguinte: não receie se você vier a perder parte dos seus bens, parte do seu salário e do seu sustento. Todos nós estamos enfrentando essa crise tremenda, terrível, que tem implicações na área financeira e vai afetar todos nós. Não coloque a esperança do futuro na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo provê, com generosidade, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Esse é o momento de aprender a confiar em Deus, de desapegar o seu coração da segurança dos bens materiais e colocar somente em Deus. Esse é um período em que Deus prova a nossa confiança, a nossa fé e a nossa lealdade. Portanto, não receie, não tema, confie em Deus, aproveite esse período e também depois, quando ele passar, para fazer o bem. Para, se você tem recursos, se você tem condição, há pessoas que precisam de ajuda, precisam de remédio, precisam de cesta básica, precisam de alguma outra providência para ter o mínimo para se sustentar aqui nessa vida. Por isso você procure ser generoso, procure ser rico em boas obras e pronto a compartilhar aqueles bens que Deus lhe deu, entesoure dessa forma para a vida eterna. E finalmente uma palavrinha para você que está me ouvindo e que talvez esteja passando passando por necessidades nesse momento difícil. Primeiro, busque ao Senhor nosso Deus, confie nele, ele não desampara os que são seus. Confie na providência de Deus. Peça ajuda. É uma das maneiras através das quais Deus supre as necessidades, é através da ajuda do irmão, especialmente se você faz parte de uma igreja, membro de uma igreja, para a qual você contribuiu voluntariamente, deu seus dízimos e ofertas, e agora você está carente e necessitado. De repente a igreja pode ajudar você nisso, se ela tiver condições. Ore pelos irmãos ricos, para que eles possam abrir o coração e contribuir para as suas igrejas, de forma que as igrejas tenham recursos para atender pessoas necessitadas. E, finalmente, oremos pela igreja brasileira. Nesse momento de dificuldade, eu sei que tem pastores que estão já passando problemas de sobrevivência, problemas que são resultado do impacto econômico, do desemprego que está acontecendo no nosso país. Oremos por eles, oremos pela nossa igreja, a igreja brasileira, que Deus purifique a igreja, Deus santifique a igreja e que ela saia uma igreja fortalecida no final de toda essa crise. Nós vamos orar nesse instante, e depois nós iremos responder algumas perguntas. Se você está participando, está acompanhando aí pelos comentários do YouTube, você tem a oportunidade de fazer uma pergunta, vamos ver se nós podemos responder. Vamos orar terminando. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é clara, direta. Nós te agradecemos, ó Deus, porque pelos irmãos ricos, pelos crentes ricos, pessoas a quem o Senhor concedeu riquezas, pessoas que trabalharam, que subiram na vida, que deram duro para chegar onde estão,
e que tem um coração generoso e que tem contribuído fartamente para a vida do teu povo e para o sustento dos necessitados. Nós oramos por eles, nós oramos que o Senhor lhes dê sempre o coração generoso, que eles não tenham medo de compartilhar durante esse período de crise, mas que o Senhor os conforte e que o Senhor lhes conceda esse sólido fundamento para a vida eterna, através da generosidade. Oramos pelos irmãos sofridos, sentidos, que estão passando por dificuldades, supre as suas necessidades através dos recursos infinitos que o Senhor tem. E oramos pelo nosso país. Pedimos que essa provação termine logo, Senhor, para que tua igreja se reúna, para que teu povo se alegre outra vez nos ajuntamentos solenes. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos verificar aqui as perguntas que o nosso querido Klaus Wagner, juntamente com o Denis, que estão aqui na técnica hoje, que eles mandaram aqui para nós, as perguntas aqui. A pergunta aqui do Alexandre Frozoni. Pastor, fica ao exame da consciência o uso dos recursos, das riquezas que Deus deu a esses? Viagens, compras, enquanto tantas situações se apresentam? Se as riquezas passam, por que ainda tantos crentes com jactância? É o mesmo Alexandre fazendo essa pergunta. Alexandre, eu creio que Deus dá recursos financeiros a muitas pessoas. Há pessoas que recebem da parte de Deus, ou porque herdaram fortunas, ou porque nasceram já numa determinada classe social e tiveram oportunidades aqui nesse mundo. Então, há pessoas que receberam da parte de Deus o privilégio de ter bens materiais. E eu não vejo nenhuma dificuldade que elas usem esses bens para a sua alegria, para a alegria dos seus filhos, de sua família e para o seu aprazimento. O que seria errado, o que seria pecaminoso, é a pessoa usar de todas essas bênçãos que Deus deu, pensando somente no prazer dela e ignorar os pobres e os necessitados que estão ali próximos. Então, pessoas que têm recursos, elas devem fazer as duas coisas. Pode usar os recursos para viajar, ter um carro bom, morar muito bem, colocar os filhos numa excelente escola de referência, mas, ao mesmo tempo, ele usa recursos para abençoar os irmãos desprovidos, os irmãos menos privilegiados do que ele e que precisam realmente da sua ajuda. Então, esse é o caminho que a Bíblia ensina, é o caminho de você desfrutar com alegria e abençoar aquela pessoa necessitada. Você pergunta aqui se as riquezas passam, porque ainda tantos crentes têm jactância, não é? É porque eles não percebem que as riquezas passam, né? Eles não percebem a futilidade das riquezas aqui comparadas com a glória da vida eterna. Leila Maria, pastor, se já sabemos que o lucro do Evangelho é o contentamento, por que a necessidade de construir tanto patrimônio ministerial? Depende do que você quer dizer com patrimônio ministerial aqui. Se você se refere, por exemplo, à construção de templos bons e confortáveis, com muitos recursos, eu creio que igrejas que têm condições financeiras, elas são necessárias e elas têm condições de abençoar outras igrejas. Pensa, por exemplo, no apóstolo Paulo. Depois de pregar durante muitos anos ali na bacia do Mediterrâneo, o apóstolo Paulo estava pensando em fazer uma viagem missionária para a Espanha, para pregar o Evangelho onde Cristo não havia sido ainda anunciado. Mas ele precisava de recursos financeiros para isso. Qual foi a igreja a quem ele escreveu uma carta pedindo apoio para ir para a Espanha? Exatamente a igreja mais poderosa, financeiramente falando, daquela época, que era a igreja de Roma. Igrejas como a igreja de Roma eram um foco missionário. Eram igrejas que podiam enviar missionários, que podiam ajudar a abrir novas igrejas, que podiam sustentar os obreiros no campo. Então, nós precisamos de igrejas fortes. Eu não acredito que toda igreja deveria ser assim, porque há também muitas vantagens em igrejas pequenas, igrejas menores, elas são melhores de pastorear, a comunhão é muito maior, e tem um alcance ali na região onde elas estão, mas nós precisamos dos dois tipos de igreja, não é? E se uma igreja ela acumula patrimônio ministerial, ela deve fazer isso para usar para o reino de Deus. Lembremos, por exemplo, que se hoje o Evangelho está aqui no Brasil, é porque igrejas ricas e fortes enviaram os seus missionários da Europa e dos Estados Unidos para cá.
Nós somos evangelizados por gente que veio através de junta de missões, de denominações extremamente organizadas e fortes que nos trouxeram o evangelho que hoje nós desfrutamos com tanta alegria, né? E graças a Deus por isso. Aqui tem uma pergunta da Camila Silva. Reverendo, o dízimo é válido somente no Velho Testamento ou no Novo Testamento também é válido? Camila, eu tenho vários estudos no YouTube sobre isso. Então, me permita nem repetir mais, porque muitos dos que me seguem já me ouviram falar disso tantas vezes, inclusive quando a gente está aqui, eu vou até dar um puxão de orelha no Klaus, porque quando a gente estava tendo aqui o Expondo as Escrituras toda segunda-feira, e que a gente abria para perguntas, eu dizia o seguinte, você pode perguntar o que quiser, menos quem criou o mal e se o dízimo é válido, porque era a pergunta que aparecia toda segunda-feira, não é? Toda segunda, está perdoado, Klaus, está perdoado. Então, lá na internet, lá no YouTube, se você pesquisar dízimo Augusto Nicodemos, você vai encontrar vários vídeos meus a respeito desse assunto, tá bem? A Andréia Cai pergunta, desde o início dessa pandemia, em momentos de oração, o Senhor Deus tem colocado em meu coração que tudo isso veio para quebrar o orgulho, a arrogância e presunção que acha. Como quebrá-los? Creio também assim, Andréia. Essas provações, elas são usadas por Deus com o objetivo de nos humilhar diante dEle, mostrar nossa fragilidade e o quanto nós dependemos de Deus. E como Ele é poderoso, como Ele é majestoso e como Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Estas verdades que estão na Bíblia, nós deveríamos saber e experimentar em tempos normais, mas por causa da dureza do nosso coração, da nossa lerdeza em aprender, Deus nos corrige e nos disciplina através dessas calamidades, para que essas verdades elas fiquem nítidas, elas transpareçam com muita clareza no nosso coração. Antônio Araújo pergunta, os judeus achavam que o rico estava mais próximo de Deus. Hoje é o contrário. O pobre é visto como mais perto de Deus. Qual o problema dessas duas visões? O problema é que nenhuma delas é bíblica. Não é bíblico que o rico está mais próximo de Deus e também não é bíblico que o pobre está mais próximo de Deus. O que Deus se agrada é de pessoas, quer ricas ou pobres, que sejam humildes de coração, que estejam conscientes dos seus pecados, porque ricos pecam e pobres pecam, que estejam arrependidos dos seus pecados e que creiam no Senhor Jesus Cristo, como sendo o seu Senhor e Salvador. Esses é que estão próximos de Deus. Você pode ter um rico, presunçoso, arrogante, ímpio, incrédulo, não está próximo de Deus. Ou você pode ter um pobre da mesma forma, porque pobre também é arrogante. Ele é incrédulo, ele é ímpio, ele é místico e uma série de outras coisas, idólatra. Então, não é rico ou pobre que vai nos fazer ficar perto ou longe de Deus, mas o quebrantamento, o arrependimento dos pecados e a fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, essa foi a última pergunta. Deixe-me terminar com duas lembranças para vocês. Primeiro, próxima segunda-feira, exatamente aqui, às 20 horas, nós começaremos um novo período de Expondo as Escrituras, dessa feita no livro do profeta Abacuque. Já pode começar a ler esse livro maravilhoso, são 3 capítulos curtinhos, mas extremamente ricos. E lembrando também a nossa livraria tem uma seleção boa de livros que você pode confiar, preços muito bons e que você vai receber na sua casa através de uma equipe de irmãos aqui, que a gente chama dos motoboys, né, que estão se ofereceram para fazer isso. Você pode dar uma olhadinha no nosso catálogo, inclusive há vídeos de vários autores explicando os seus livros, vídeo do Reverendo Hernandes, do Paulo Júnior, do Ronaldo Lidório, do pastor Valdeci, e tantos outros queridos, agora não lembro de todos, falando a respeito dos livros que eles escreveram e que estão à disposição na nossa livraria. Você vai no Instagram e lá você procura o perfil Livraria de Primeira. Livraria de Primeira, você vai cair lá no perfil da livraria e lá tem o catálogo e uma série de vídeos e uma série de outras informações. Tá bom? Deus abençoe, tenha uma semana abençoada na presença desse Deus maravilhoso. Amém.